Provérbios 24, 3 e 4. A versão que eu tenho em mãos diz assim: com a sabedoria se edifica a casa, e com inteligência ela se firma, e pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Repetindo, com a sabedoria se edifica a casa, com a inteligência ela se firma, e pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Senhor, nós te agradecemos, porque a tua palavra, ela é viva e eficaz. E neste mês da família, nós te pedimos que em nome de Jesus, edifiques a vida, Senhor, de cada pai, de cada mãe, de cada filho. Trabalha, Senhor, no coração de cada família. Se há alguma família, ó Deus, neste momento, que está precisando de reestruturação, está precisando de paz, está precisando de conserto, de reconciliação, Senhor, em nome de Jesus, que tu entres com esta providência. Se há, ó Deus, necessidades físicas, alimentares, financeiras, emocionais, espirituais, Senhor, em nome de Jesus, tu és o nosso suprimento, na certeza de podermos contar contigo. Esperamos, ó Deus, que o teu Espírito interprete aos nossos corações a tua palavra, pois assim oramos, no nome de Jesus, amém e amém. Deixa eu pensar com você sobre seja sábio, inteligente e conhecedor. Seja sábio, inteligente e conhecedor. Quando nós vamos lá para aquilo que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo de número 13, ele termina aquele texto de uma forma muito especial, quando ele diz no último versículo: agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Assim como nos dons permanecem a fé, a esperança e o amor. Uma família cujo casal, cujos membros são inteligentes, nessa família precisa permanecer a sabedoria, a inteligência e o conhecimento. Geralmente nós atentamos para a vida espiritual, para a questão dos dons, a fé, a esperança e o amor. E diz a palavra de Deus, esses três, porém dos três, o maior destes é o amor. Mas em se tratando de casal inteligente, em se tratando de famílias que se submetem à vontade de Deus, à luz do texto de Provérbios 24, 3 e 4, nós precisamos descobrir dentro das pessoas, dentro dessas famílias, a permanência da sabedoria, da inteligência e do conhecimento. Um casal sem sabedoria, ele pode destruir a sua casa. Sem inteligência, ele pode abalar os seus alicerces. E sem conhecimento, ele não se atualiza. E, portanto, não pode prosperar em nenhuma das áreas da sua vida. Precisamos ter todo cuidado diante das nossas atitudes, pois elas constituem verdadeiras armas nas mãos de Deus ou do inimigo. Aquilo que nós fazemos, as nossas ações, elas são reflexos daquilo que nós pensamos. E aquilo que nós pensamos, aquilo pelo que nós decidimos, precisa estar permeado, precisa estar envolvido pela sabedoria, pela inteligência e pelo conhecimento. Mas o que vem a ser a sabedoria? Eu não proponho dissecar tudo aqui nessa noite, pois que o tempo não seria suficiente. Mas eu quero, de uma forma muito rápida, pensar com você sobre o que vem a ser a sabedoria. Descobrimos na palavra de Deus que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O princípio da sabedoria está no temor ao Senhor. Mas o que é a sabedoria, cujo princípio está no temor ao Senhor? A sabedoria é a capacidade de discernir, de reconhecer
algo no mundo espiritual. A sabedoria é, antes de tudo, o conhecimento colocado em prática. Esse atributo, ele começa com o temor ao Senhor. Famílias verdadeiramente sábias são famílias que começam a discernir, começam a reconhecer as coisas que estão sendo processadas no mundo espiritual. E quando falamos do mundo espiritual, não falamos apenas das coisas boas, agradáveis, as coisas que constroem, as coisas que edificam, mas falamos do mundo espiritual como um todo. E vivemos constantemente em uma guerra no mundo espiritual, em que, quando não há sabedoria no seio da família, a família começa a se enveredar, a família começa a se afundar, a família começa a se deparar com situações totalmente adversas, por falta de conhecimento, por falta de percepção, de reconhecimento do que está acontecendo no mundo espiritual dos seus parentes, dos seus amigos, das pessoas que fazem parte da sua família. Como é que você está construindo o seu lar? A palavra do Senhor diz que com a sabedoria se edifica a casa. Com a sabedoria se edifica a casa. Se sabedoria é o conhecimento colocado em prática, você só pode praticar aquilo que você conhece, isso é óbvio. E você só pode praticar a vontade de Deus se você conhece a vontade de Deus. Ninguém conhece a vontade de Deus se não se debruçar sobre os seus ombros, se não se colocar de joelhos, se não buscar constantemente a presença e a vontade do Senhor. Ninguém tem percepção e discernimento espiritual sem que invista um bom tempo da sua vida em relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus faz com que a sabedoria comece a sobressair de uma forma especial, de uma forma totalmente diferenciada na vida das famílias que buscam a vontade do Senhor. Uma casa, ela é construída com alguns materiais. Uma família também, ela é construída com alguns materiais. Que tipo de material você está usando na construção da sua família? Uma casa, para ser construída, o sábio arquiteto, a pessoa que está edificando uma casa, ele procura dar firmeza a essa casa, ele procura dar uma base a esta casa, para que as paredes, colunas, telhado, todo o peso, possa ser sustentado por aquilo que há de ser chamado de base, de alicerce. Quais são os alicerces da sua família? Querido pai, querida mãe, queridos filhos, quais são os alicerces que temos construído em nossa família? Como que nós temos utilizado a sabedoria, como temos utilizado o conhecimento, como temos utilizado a inteligência para que as nossas famílias sejam edificadas. Você já percebeu que atualmente, no mundo moderno, as pessoas já casam pensando em separação? As pessoas, na realidade, hoje já fazem um contrato, praticamente um contrato nupcial. As pessoas já entram com a facilidade de, se der, tudo bem, se não der, separa. E a ideia contundente é melhor separar do que viver em conflito. Ora, quando um casamento, quando uma família é edificada com sabedoria, a sabedoria, ela precisa ter base. O grande problema, a grande situação é que muitas famílias são construídas, são erigidas, são erguidas sem a base da sabedoria. Por vezes o rapaz, a moça, se afeiçoa pelo outro, olha para a questão física, olha para a beleza física, ou para a inteligência da outra pessoa, ou para o mundo econômico em que a outra pessoa vive, ou quaisquer outros atributos. Todos esses atributos precisam ser levados em consideração.
É preciso que você olhe para outra pessoa e ache essa outra pessoa bonita. Se você já entra num casamento achando que a outra é feia, com certeza o seu casamento não vai durar muito tempo. Se você entra num casamento não atentando para a inteligência da outra pessoa, é claro que esse casamento não vai subsistir. Se você entra para edificar uma família, é apenas pautado no seu conhecimento e na sua própria sabedoria, é claro que este lá está fadado ao fracasso, porque a sabedoria, ela se inicia, ela principia com o temor ao Senhor. Talvez você seja daqueles que casou, que edificou a sua casa, você edificou o seu casamento, vieram seus filhos, todos no temor do Senhor. Você buscou com sabedoria a presença do Senhor. Mas talvez você já casou, já tem algum tempo, e esses aspectos não foram observados no seu dia a dia. E você simplesmente se envolveu, você simplesmente casou, e quando você descobriu, já estava casado. E agora fazer o quê? Existem casas que as pessoas compram na planta, portanto, constroem desde o alicerce, ou vêm construir desde o alicerce. Existem casas que as pessoas compram e fazem uma chamada reforma. Talvez o seu casamento, talvez a sua família, talvez os seus pais, talvez os seus filhos, talvez o seu cônjuge não esteja agindo ou sendo aquela pessoa de acordo com os parâmetros bíblicos ou com os parâmetros que você sonhou. Mas ainda é tempo de aplicar a sabedoria dentro da sua casa, dentro da sua família. Ainda é tempo de reestruturar, de trazer um material novo, trazer um alento novo, trazer um espírito de renovação para dentro da sua família. A palavra perdão precisa ser praticada dentro das famílias. O amor, ele precisa ser compartilhado. As pessoas não precisam se sentir cansadas por dedicarem o seu amor às outras pessoas. A palavra do Senhor diz, quando se fala dos dons, que o amor não busca os seus próprios interesses. O amor não se ufana, não se ensoberbece. O amor não pratica as coisas más. O amor, ele não busca satisfazer a si mesmo, mas o amor, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E esse suportar não é apenas tolerar. Existe a situação de suportar como eu tolero, eu não tenho o que fazer, mas a intenção bíblica suportar é dar suporte, é servir de base, é princípio da sabedoria servir de base para a edificação da sua família. A sua família é o bem mais precioso que você tem aqui na terra. O dinheiro que você tem, ele está com você, mas ele não é seu. Ele está com você, está na sua conta. Você ganhou você o fez de uma forma condizente. Dinheiro não se ganha, se faz. Ninguém dá dinheiro a ninguém. Então você fez, você trabalhou, você trouxe para você, ele está sob sua responsabilidade. Porém, se porventura o dinheiro estiver na mão e alguém roubar, alguém furtar esse dinheiro deixa de ser seu. Mas a sua família é o bem do qual você não pode, não deve se dissociar. Você tem construído a sua família em área de risco? Tem pessoas nas grandes cidades, é muito comum ver isso, algumas pessoas partirem para algumas áreas menos caras na sociedade, na cidade, alguns lugares em que a possibilidade econômica lhe seja mais favorável, e algumas pessoas descobrem que estão morando nas chamadas áreas de risco. Ali é apenas uma casa. Existem nas grandes cidades o grande problema de, às vezes, algumas facções, alguns bandidos, retirarem pessoas, expulsarem os donos de suas casas para assumirem as suas casas. Mas eu não estou falando de casa, eu estou falando de família.
Qual é a área que você tem colocado a sua família em área de risco? E quais são essas áreas de risco? Quando nós não atentamos para o cuidado para com os nossos familiares. A palavra do Senhor diz: se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Negar a fé e ser pior do que o infiel, diz a palavra de Deus, é todo aquele que não tem cuidado da sua família. O que você está fazendo com a sua família? Um determinado senhor estava no zoológico e com a sua família, com os seus filhos, e ele percebeu que tinha um pai diferenciado em meio a outros pais. Ele descobriu que tinha um pai que estava brincando com o seu filho, levantava o seu filho, colocava o seu filho sobre as suas costas, sobre os seus ombros, abraçava o seu filho, bolava com o seu filho, enquanto muitos outros pais já estavam cansados, deitados na grama, sentados em algum tipo de banco, em alguma cadeira, vendo seus filhos correrem, porque eles já estavam por demais cansados daquilo que eles foram ali fazer com seus filhos. E um certo pai, olhando a frequência da atenção que aquele outro pai estava dando ao seu filho, foi lá e disse assim: olha, eu quero te parabenizar porque você é verdadeiramente um exemplo de pai. Dentre todos os pais aqui, você é aquele que está fazendo a diferença. E ele esperou que a resposta daquele pai fosse simplesmente: mas todo pai faz isso, ou todo pai deve fazer isso. Para sua surpresa, a resposta daquele pai durou aproximadamente 30 minutos. Aquele pai, enquanto brincava com seu filho, ia dirigindo aquele homem as respostas que saíam do seu coração. E dentre outras coisas, aquele pai disse o seguinte: olha, eu perdi muito tempo da minha vida, eu não valorizei o meu filho, e o meu filho agora está com uma doença terminal. E o meu filho agora, cientificamente falando, já não tem mais, os médicos já não sabem mais o que fazer. Já não tem mais o que fazer e deram pouco tempo de vida para o meu filho. E agora eu quero aproveitar cada segundo da vida do meu filho. Eu não quero deixar o meu filho por um segundo. Eu quero que o último segundo de vida dele seja precedido por um abraço meu. Eu quero estar com ele todos os momentos da vida. E esse homem olha para aquele outro que o parabenizou e diz: hoje eu entendo porque pessoas como você estão me parabenizando pelo que eu faço, mas eu faço agora tudo o que eu posso em cima de uma coisa que eu já não posso mais. Eu faço tudo o que eu posso em cima de uma coisa que eu já não posso mais. Eu cheguei ao meu limite. Vocês se dão ao direito de estar cansados agora, deitados no tapete, e no próximo final de semana vocês podem voltar com seu filho. E eu não sei se terá um próximo final de semana para estar com meu filho. Eu preciso aproveitar. Que tipo de área você está colocando a sua família? Se você não está colocando a sua família numa área de cuidado, se você não está se preocupando com seu filho, com seu cônjuge, com as pessoas que fazem parte da sua família, cuidado. Só sabe a dor da perda quem passou por ela, ou quem está ameaçado de passar por ela. Mas eu quero caminhar. A segunda coisa é a inteligência. O que é inteligência? Diferentemente de sabedoria, a inteligência ela é uma resposta rápida a um conhecimento. A sabedoria é o conhecimento colocado em prática. A inteligência é a capacidade de, com rapidez, buscar o conhecimento. A inteligência, ela constitui as colunas que firmam e embelezam o lar. São os detalhes que decoram a casa. O que é que está entrando na sua casa? Preste atenção aqui, querido pai, querida mãe, ao que eu vou falar aqui para você. Preste bem atenção. O que é que tem entrado na sua casa? Quais são as ferramentas que você tem permitido entrar na sua casa? Muitas vezes, o seu filho, seu adolescente, é a sua criança,
ele tem acesso ao mundo inteiro. E muitas vezes o mundo está sendo pai do seu filho, está sendo mãe do seu filho. Muitas pessoas nas redes sociais estão sendo os protetores e os educadores do seu filho. Onde está você, pai? Onde está você, mãe? Nós temos uma grande responsabilidade. Nós precisamos produzir frutos na vida dos nossos filhos, de modo que, ao serem olhados pelos homens, os homens deem glória a Deus pela vida dos nossos filhos. Os nossos filhos são bênçãos do Senhor. Os nossos filhos, eles têm os seus defeitos, assim como nós temos os nossos, mas eles são bênçãos do Senhor. Mãe, o seu ventre não gerou filho para povoar o inferno. Bote isso na sua cabeça. O seu ventre não produziu filho para o inferno. Pai, você não produziu filho para o inferno. Ainda é hora de usar a sua inteligência, rapidamente buscar o conhecimento da palavra de Deus, interceder pelo seu filho, chorar pelo seu filho. Você pode pensar, mas o meu filho, eu não sei onde errei. Muitos pais dizem isso, eu não sei onde errei. Não importa onde você errou, se não errou. O importante não é simplesmente saber onde errou. O importante é saber como consertar. O importante é saber consertar. E só conserta as coisas quem é inteligente. Quem não tem inteligência não conserta nada. Você já viu que tem pessoas que não têm habilidade para nada? Tudo que quebra, ele não sabe consertar. É falta de inteligência, ele não usa a inteligência. E às vezes ele usa o artefato de dizer, eu não tenho paciência. Isso é falta de inteligência, dizer que não tem paciência, porque a paciência é fruto do Espírito. Quem tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, inteligentemente sabe que tem a paciência. A paciência faz parte do fruto do Espírito. Você precisa voltar lá naquela lista do fruto do Espírito para saber as partes do fruto do Espírito. Essa semana nós estávamos assistindo o CIB Kids e o Felipe, meu neto, ele estava assistindo e a mãe estava pedindo a ele que prestasse bem atenção na tarefa, para que ele pudesse discernir as partes do fruto do Espírito. E ele estava brincando, tentando fazer uma outra coisa. E a Tati olhou para ele e disse assim, filho, quais são as partes do fruto do Espírito que você aprendeu hoje? Aí ele disse assim, mãe, são tantas partes do fruto do Espírito. Mas o que é que você aprendeu hoje? Mãe, são tantas partes o fruto do Espírito. Na realidade, como ele não estava 100% fito naquela passagem, ele não estava prestando atenção naquele momento, ele usou de inteligência, ele buscou uma resposta rápida. São 9 as partes do fruto do Espírito, mas o Felipe é uma criança de apenas 5 anos. Você é uma criança talvez de 50, 60, 70, 40, 30, mas essa criança precisa crescer, essa criança precisa usar a rapidez, trazer o conhecimento com rapidez, gerenciar as suas emoções, o que é que o seu coração está guardando. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Numa situação em que nós estamos vivendo, eu tenho dado assistência a alguns irmãos mais idosos na nossa igreja, e usado a ferramenta da internet para conversar com eles, e alguns têm dito o seguinte, eu estou praticamente preso dentro de casa. As pessoas estão querendo sair, porque estavam acostumadas à liberdade de ir e vir. Diante de tudo isso, o maior cuidado, a melhor maneira é ficar dentro de casa. E em ficando dentro de casa, é natural que o cansaço chegue, é natural que a vontade de ver coisas e pessoas diferentes aflore dentro do ser humano, mas é preciso ter inteligência. Inteligência. As polícias, elas têm um comando chamado de inteligência.
Os grupos sociais têm uma área específica chamada de inteligência. O grupo de inteligência, a inteligência, ela escolhe o melhor e não apenas aquilo que é agradável. Não, ela escolhe o melhor e não apenas o que é agradável. É agradável estar parado dentro de casa, é agradável ter esse distanciamento social, é agradável? Não, não é agradável. É por vezes até algo que inquieta, satura, traz às pessoas a vontade de sair, de sorrir, de brincar, de trocar uma palavra com outras pessoas, trocar um abraço que há muito tempo já não pode ser dado, a não ser dentro da família. Mas tudo isso é pautado na questão chamada de inteligência. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Mas você não vai ser alguém inteligente se você opta por aquilo que é agradável. Muitas vezes, para não ter que sentar com seu filho, para não ter que sentar com seu cônjuge, para não ter que sentar com alguém, para não ter que pagar o preço de edificar a sua casa, muitas vezes se atribui à babá eletrônica a responsabilidade de cuidar do filho. Muitas vezes aos reality shows, a capacidade de trazer a diversão para dentro de casa, e as mentes vão ficando cada vez mais inflamadas, cada vez mais parecidas com a mente do mundo, cada vez mais banalizadas, os valores cada vez mais ridicularizados, e isso é falta de inteligência. Eu quero acreditar que você é inteligente, eu quero acreditar que você sabe usar a inteligência, mas eu quero concluir. O último passo é o conhecimento. E o que é conhecimento? Conhecimento são as informações que ficam retidas no nosso ser. Ele é o caminho para a prosperidade. Não se acomode, cresça. O conhecimento, ele não ocupa espaço. É a única coisa que é sua. O conhecimento é seu. O conhecimento te faz prosperar. Todo conhecimento é libertador. Quando as pessoas começam a pensar em si mesmas, quando as pessoas começam a se autoavaliarem, elas progridem, elas crescem, elas descobrem que dentro delas existe um gigante, que muitas vezes está adormecido. Muitas vezes a criança ouviu do pai, ouviu da mãe: você não serve para nada, você é burro, você não vai a lugar nenhum, você nunca será o primeiro, isso não é para você, isso é para rico, isso é para pessoas melhores, e coloca-se a criança lá embaixo. E a criança adquire um conhecimento de que ela é alguém limítrofe. Ela adquire o conhecimento de que ela não nasceu para brilhar, e todo mundo nasceu para brilhar. Brilhar não significa fazer sucesso. Brilhar significa cumprir com o propósito pelo qual você veio ao mundo. Quem é você? Você já parou para perguntar quem é você? E você já parou para conhecer profundamente o seu ser? Já parou para mergulhar no seu interior? Já parou para ver quantas coisas bonitas existem dentro de você? Quando você quer ser alguém agradável, você consegue ser. Quando você deseja ser alguém que contribui com a vida do outro, você consegue ser. Você tem o conhecimento de que para prosperar, você precisa ser agradável. Quer ver uma coisa muito natural que acontece no dia a dia? Quando geralmente nós conhecemos alguém, um amigo nos apresenta uma outra pessoa, nós apertamos a mão dessa pessoa e de praxe nós dizemos para essa pessoa: muito prazer em te conhecer. Mas será que é muito prazer em conhecer aquela pessoa? Eu fico pensando, por que é que muitas vezes não dizemos a um amigo de 5, 10, 15, 30, 80 anos, não dizemos a eles, olha, é muito prazer, eu tenho muito prazer em ser seu amigo durante toda a minha vida.
Quanto tempo tem que você não diz para sua esposa: é muito prazer ser casado com você? Quanto tempo você não diz para o seu esposo: é muito prazer ter você como chefe dessa família? Quantas vezes você não diz para os seus filhos: é muito prazer Deus ter me dado vocês como filhos, como netos? A recíproca é verdadeira. A sabedoria, ela edifica. A inteligência, ela firma e sustenta. O conhecimento traz a prosperidade, porque ele é libertador. A família é inteligente, ela serve ao Senhor, pois nele encontra sabedoria, nele demonstra a sua inteligência e nele se cresce no conhecimento. Nós estamos vivendo o mês chamado mês da família. Seja sábio, seja inteligente, seja conhecedor. Use a sua sabedoria, use a sua inteligência, use o seu conhecimento para a glória de Deus. Eu quero ter o privilégio de, juntamente com você, orar pela sua família agora. Independente do que esteja acontecendo na sua família, independente do que está acontecendo na sua vida pessoal, independente dos problemas que vocês estejam enfrentando, me dê o privilégio de orar juntamente com você pela sua família. Se aí em casa você está com um dos seus parentes, um dos seus familiares, segure na mão dessa pessoa e comece agradecendo a Deus aí no seu coração. Feche os seus olhos, abra o seu coração para Deus, fale com Deus dizendo: Senhor, eu te sou grato pela vida da minha esposa, te sou grato pela vida do meu esposo, dos meus filhos, dos meus pais, te sou grato pela nossa família, te sou grato pelos momentos de compreensão, te sou grato até pelos momentos de incompreensão. Senhor, te sou grato porque eu estou vivo. Agradeça a Deus pelo dom da vida, agradeça a Deus pela sua sabedoria, pela sua inteligência, pelo seu conhecimento. Maravilhoso e eterno Pai, nós queremos louvar o teu nome, te agradecemos, ó Deus, pela tua sabedoria, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua inteligência e pelo teu conhecimento, ó Deus, todos esses fatores que estão disponíveis para todo aquele que te busca, para todo aquele que se realiza em buscar a tua face. Senhor, na presença do teu Santo Espírito, nós nos rendemos, nós te pedimos por aquelas famílias, Senhor, que estão passando por problemas, ó Deus, aqueles que já não veem mais nenhum tipo de esperança, ó Deus, aquelas famílias cuja comunicação está interrompida, as famílias, ó Deus, cujo relacionamento entre os cônjuges, entre pais e filhos está deteriorado, ó Deus, as famílias que estão passando por problemas emocionais, financeiros, espirituais, Senhor, Tu és a cura. Nós cremos em Ti, Senhor, e nós suplicamos que em nome de Jesus, ainda nesta noite, entres, ó Deus, na vida dessas famílias, entres com providência, Senhor, converte o coração do pai, da mãe, dos filhos, Senhor, traze perdão para esses familiares, manifesta a Tua graça, Senhor, estende a Tua mão de poder e cura, Senhor, cura, em nome de Jesus, cura, Senhor, cura as enfermidades que são conhecidas e as enfermidades que não são conhecidas, aquelas enfermidades, ó Deus, que estão lá no mais profundo do nosso ser, em nome de Jesus, cura, Senhor, traga à luz aquilo, ó Deus, que está oculto, Senhor, que haja quebrantamento, que haja arrependimento, que haja transformação, Senhor, que o Teu Espírito paire sobre cada família, pois assim oramos em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe você.